Antíoco III deu a ordem. Pedras passavam de mão em mão, em uma corrente viva, direto para o coração do desfiladeiro das Termópilas. Soldados empilhavam bloco sobre bloco, reerguendo a muralha que, 300 anos antes, deveria ter detido o exército persa. O rei da Ásia repetia o gesto de Leônidas. Mas ele não era Leônidas, e esta não era a mesma guerra. Na primavera de 191 a.C., quando a neve do Monte Eta ainda não havia derretido e a relva do desfiladeiro mal despontava entre as rochas, Antíoco III, soberano do Império Seleucida e senhor das terras que se estendiam da Síria à Bactriana, escolheu aquele lugar para seu quartel-general. Trouxe consigo cerca de 10.000 soldados. Não 100.000, nem 50.000. Apenas 10.000, para enfrentar um exército da República Romana que se aproximava com quase 40.000 homens. Quem sabia disso, calava-se. Quem não sabia, exultava. A Liga Etólia fora a primeira a convocá-lo à Grécia. Seus embaixadores chegaram a Éfeso com discursos inflamados sobre a escravidão dos helenos, sobre as correntes de Roma e sobre como centenas de cidades gregas aguardavam apenas um sinal para se rebelar. Como escreveu Tito Livio, pintaram para Antíoco um cenário onde bastaria sua presença para que a vitória viesse por si só. O rei ouviu. O rei acreditou. Não deveria tê-lo feito. Antíoco não era um tolo. Unificará o Oriente de seu império, marchará com seu exército até a Índia, recuperará territórios perdidos pelos Seleucidas e fizera por merecer o título de O Grande. Mas na Grécia, cometeu o erro típico dos homens acostumados a vencer. Substituiu o cálculo estratégico pela reputação. Decidiu que seu nome, por si só, equivalia a um exército. Roma pensava de forma diferente. O cônsul Mânio Acílio Glabrião assumiu o comando no início daquele mesmo ano. Ele não proferia discursos sobre a liberdade da Hélade. Ele estudava as estradas. Interrogava mercadores sobre a travessia de rios. Enviava batedores para as montanhas da Tessália, antes mesmo que suas legiões cruzassem o Adriático. A República Romana não lutava com imagens. Lutava com logística, com manípulos e com a fria contagem de baixas. Quando as legiões de Glabrião entraram na Tessália, não avançavam como conquistadores em terra estrangeira, mas como um mecanismo movido por um plano pré-estabelecido. Ao final de cada dia, erguia-se um acampamento com fosso e paliçada. A cada manhã, retomava-se a marcha. Os habitantes locais observavam aquele movimento e compreendiam. Nada o deteria. Antíoco estava em Calcis, uma cidade grega na ilha de Eubeia, celebrando um casamento. Tinha 50 anos, sua nova esposa, 14. Enquanto Glabrião forçava as passagens de montanha, o rei da Ásia dançava em banquetes. Isso não é lenda, nem caricatura. Está registrado textualmente em Tito Livio. As palavras do historiador ecoam. Enquanto o inimigo se aproximava, o rei ocupava-se com festas e prazeres amorosos, como se a única guerra que travasse fosse contra sua própria abstinência. Mas havia outra força da qual Antíoco esperava auxílio. Uma força que poderia mudar o curso de tudo. A Macedônia. O rei Filipe V governava a terra de Alexandre o Grande, a terra que outrora conquistara metade do mundo conhecido. Antíoco contava com ele. Os etólios prometiam seu apoio. A lógica parecia inabalável. Roma era o inimigo comum. A Macedônia e o Império Seleucida seriam aliados naturais. Filipe, porém, lembrava-se de algo mais. Poucos anos antes, Roma o derrotara em Cinocéfalos e impusera uma paz humilhante. Antíoco, naquela ocasião, não enviara um único soldado. Nenhum. Agora, Filipe fazia sua escolha com a fria praticidade de quem sabe contabilizar ofensas. Abriu as estradas da Macedônia para as legiões romanas. Abasteceu-as com provisões. Indicou as passagens estratégicas. Os etólios prometeram a Antíoco uma revolta geral dos gregos. A revolta não veio. A maioria das cidades gregas, com um pragmatismo silencioso,
Observava os acontecimentos, sem desejar alinhar-se ao lado perdedor. Rumores sobre as legiões romanas já se espalhavam pela Hélade, sobre como lutavam, como tomavam cidades e como não deixavam dívidas impagas. As polis gregas ouviam esses rumores e mantinham-se caladas. Antíoco viu-se na Grécia com 10.000 soldados, sem aliados e diante de um exército que não conhecia o repouso. Tomou, então, a única decisão que ainda parecia lógica: recuou para as Termópilas. Para o mesmo desfiladeiro, para a mesma passagem onde, outrora, 300 espartanos detiveram 1 milhão de persas, uma história que ainda vivia em cada casa, taverna e escola grega. O rei acreditava na força do lugar. Acreditava que as pedras daquele desfiladeiro guardavam a memória de Leônidas e que a própria paisagem lutaria ao seu lado. Glabrião olhava para as mesmas pedras e via algo distinto. Glabrião olhava para o mapa e não via uma lenda. Via uma estrada. E essa estrada levava a um homem que começara a perder aquela guerra muito antes de o primeiro soldado romano desembarcar em solo grego. Para entender como Antíoco terminou nas Termópilas com um punhado de soldados contra o rolo compressor romano, é preciso retroceder alguns anos. Ao momento em que os embaixadores da Liga Etólia entraram no Palácio Real em Éfeso e pronunciaram as palavras que selariam o destino da Hélade. Os etólios eram um povo orgulhoso e belicoso. Sua liga controlava a Grécia Central. Lutavam contra a Macedônia, contra Roma, contra todos, e sabiam vender sua bravura por um preço superior ao seu valor real. Quando Roma, após a vitória em Sinocéfalos, começou a ditar termos às cidades gregas, os etólios sentiram-se traídos. Haviam lutado ao lado dos romanos e esperavam recompensas que nunca vieram. O ressentimento transformou-se em conspiração. Os embaixadores apresentaram a Antíoco um cálculo simples. O rei da Ásia era rico, seu exército era imenso, e seu nome era reverenciado do Mediterrâneo ao Golfo Pérsico. Bastaria que ele viesse à Grécia, que apenas se fizesse presente, para que as cidades gregas se levantassem contra Roma por iniciativa própria. Segundo Tito Lívio, os etólios garantiram ao rei que, se ele cruzasse para a Europa, toda a Grécia tremeria de entusiasmo e se uniria a ele. Antíoco ouviu e acreditou no que desejava ouvir. No outono de 192 a.C., desembarcou em Demétrias com um exército. Mas não era o exército que os etólios esperavam. Não eram os 200.000 soldados do Oriente Helenístico, nem os elefantes de guerra na vanguarda, nem uma frota capaz de bloquear o mar Egeu. Trouxe cerca de 10.000 infantes, 500 cavaleiros e 6 elefantes. Não era uma força de invasão, era um destacamento de demonstração. Os etólios olharam para aquelas tropas e não puderam crer no que viam. O rei justificou-se. Disse que o restante das tropas viria depois, que primeiro era necessário estabelecer-se, mobilizar os gregos e dar o sinal. Mas os etólios não tinham tempo para sinais. Precisavam de força bruta, fisicamente palpável, capaz de resistir às legiões. E ela não existia. Enquanto isso, Roma agia com a metodicidade que distingue um Estado capaz de aprender com os erros alheios. O Senado declarou guerra imediatamente. O cônsul Glabrião recebeu o comando e uma ordem clara: encerrar o assunto com rapidez. Sem negociações, sem concessões. E aqui entra Filipe. O rei macedônio observou o desembarque de Antíoco com a mesma atenção gélida de quem observa alguém caminhando para um precipício. A lógica de sua escolha era simples. Antíoco não o ajudara em Sinocéfalos. Roma vencera e tratara Filipe com dureza, mas não o destruíra. Preservara seu trono e permitira que mantivesse seu exército, ainda que limitado. Agora, Filipe tinha uma escolha: aliar-se a Antíoco e trocar um senhor no Ocidente por um novo no Oriente, ou abrir as estradas para Glabrião e conquistar a gratidão de Roma. Filipe abriu as estradas. Mais do que isso, seus destacamentos escoltaram as colunas romanas pela Tessália, indicaram as passagens e forneceram suprimentos. A Macedônia, terra de Alexandre,
conduziu o exército de Roma diretamente ao encontro daquele que se dizia herdeiro do mundo grego. Essa traição não surpreendeu quem sabia ler a política da época. Antíoco não a previu. Os etólios também não. O pensamento de ambos terminava onde começava o cálculo frio. As polis gregas observavam. A maioria não se moveu. A Beócia hesitou. A Liga Aqueia manteve-se oficialmente neutra. As cidades da Tessália, uma após a outra, abriram seus portões para Glabrião. Não por amor a Roma, mas por entenderem quem detinha o poder naquela guerra. Os rumores sobre a disciplina das legiões romanas haviam deixado de ser boatos. Tornaram-se um fato que cada grego ponderava ao tomar uma decisão. A revolta etólia prometida a Antíoco jamais ocorreu. Nenhuma cidade de importância se sublevou. Nenhum exército veio em seu socorro. O rei da Ásia estava na Grécia com 10.000 soldados, sem reforços à retaguarda, sem uma frota capaz de protegê-los e sem aliados dispostos a lutar de fato. Foi então que Antíoco tomou a decisão que, em seu plano, deveria remediar tudo. Escolheria uma posição que não pudesse ser tomada por assalto, um lugar cujo próprio nome fizesse o inimigo hesitar: as Termópilas. Lá ergueria uma muralha. Lá posicionaria sua falange. Lá, a passagem estreita e o mar à direita fariam por ele o que seus aliados não fizeram. As pedras do desfiladeiro já ganhavam a forma de uma nova barreira. Engenheiros demarcavam as posições. Soldados empilhavam os blocos. Antíoco contemplava a muralha em construção e via nela um escudo. Glabrião, naquele momento, entrava na Tessália. E o que ele via era algo inteiramente diferente. Glabrião avançava pela Tessália. Simultaneamente, no ponto mais estreito da Grécia, fervilhava o trabalho que o rei considerava sua salvação. O desfiladeiro das Termópilas não é apenas uma passagem entre montanhas. É um local onde a geografia se transmuta em estratégia. Ao norte, as encostas íngremes do Monte Eta, cobertas por florestas e pedras soltas. Ao sul, o Golfo Maliaco, cujas águas, na época, chegavam quase às rochas. Entre ambos, uma faixa de terra com poucas dezenas de passos de largura, em alguns pontos mais ampla, em outros extremamente estreita. Foi ali, no ponto mais apertado, onde duas carroças mal conseguiriam cruzar-se, que Antíoco ordenou a fortificação. Os engenheiros de seu exército trabalharam com celeridade. A base utilizada foi a antiga muralha Fócida, a mesma que os gregos ergueram antes da invasão persa, e que fora reforçada em diversas ocasiões. Suas pedras estavam dispersas, cobertas de musgo e parcialmente enterradas. Os soldados limparam-nas, selecionaram-nas e voltaram a empilhá-las. Não construíam do zero, restauravam. E isso fazia diferença. A fundação antiga permitia ganhar altura mais rapidamente do que uma alvenaria nova. Em poucas semanas, a muralha atingiu um nível que permitia o combate. Sobre ela, instalaram parapeitos de madeira. Atrás, posicionaram máquinas de arremesso, catapultas e balistas, capazes de varrer o espaço à frente da muralha a centenas de passos de distância. Nas encostas das montanhas, onde o relevo permitia, posicionaram arqueiros e fundibulários. Qualquer um que avançasse pela estrada estreita em direção à muralha ficaria sob fogo cruzado vindo de cima, de baixo e de frente. Os soldados de Antíoco observavam o trabalho e sentiam o que se esperava: confiança. Ali, não precisavam ser mais numerosos nem mais fortes que o inimigo. Precisavam apenas resistir. O desfiladeiro, por si só, multiplicava a força daqueles 10.000 homens. Assim pensavam os soldados, assim pensava o rei. Na retaguarda da posição, atrás da muralha, foram posicionados os elefantes de guerra. 6 animais mantidos à vista, não tanto como reserva tática, mas como demonstração de poder. Os habitantes locais que visitavam o acampamento recuavam assombrados ao ver as feras. Um elefante em combate não é apenas um animal de grande porte. É uma fortaleza viva, que esmaga e rompe formações apenas com sua presença.
Cavalos não suportam seu odor. Infantarias que nunca os viram tendem a debandar. Antíoco contava com esse terror. Já utilizara elefantes em campanhas no Oriente, onde funcionaram exatamente dessa forma. Mas esse cálculo possuía um ponto fraco. Elefantes são eficazes em campo aberto. Em um desfiladeiro estreito, confinados atrás de uma muralha, tornavam-se apenas símbolos, não armas. Não havia espaço para lançá-los à frente, nem como integrá-los à formação. Ocupavam espaço e consumiam provisões, nada mais. A falange estava postada diante da muralha. As longas sarissas, lanças de 6 a 7 passos de comprimento, eram a arma principal da infantaria macedônica e helenística. Em formação adequada e terreno plano, a falange é impenetrável frontalmente. As primeiras fileiras projetam as lanças horizontalmente. A seguinte, mantém-nas em ângulos ascendentes. É uma parede viva de pontas de ferro, na qual é impossível penetrar diretamente. Foi essa parede que Alexandre o Grande e seu pai Filipe II criaram. Foi ela que conquistou metade do mundo. Contudo, a falange possuía uma característica que Antíoco talvez tenha subestimado. Ela exige terreno nivelado. Em solo acidentado, as sarissas tornam-se embaraçosas. A formação se rompe. Brechas entre as fileiras significam a morte para o falangita. O desfiladeiro estreito oferecia terreno apenas para que a falange mal coubesse na frente de batalha. Isso significava que ela não podia manobrar. Podia apenas permanecer estática. E permanecer estática seria o suficiente, se o inimigo viesse apenas pela frente. Ao final da primavera de 191 a.C., as fortificações estavam concluídas. Antíoco inspecionou a posição e, a julgar pelos eventos subsequentes, deu-se por satisfeito. Tito Livio registra que o rei distribuiu as tropas por setores, posicionou a guarda e organizou as escalas. Tudo parecia pronto para uma defesa inexpugnável. Houve apenas uma coisa que o rei não fez: não verificou as montanhas. Acima da muralha, acima das encostas e do próprio desfiladeiro, passava uma trilha. A trilha Anopeia. A mesma pela qual, 300 anos antes, um grego chamado Efialtes guiara o exército persa para flanquear os espartanos de Leônidas. A mesma trilha que decidira o desfecho daquela guerra. Todos sabiam de sua existência. Era parte da lenda, registrada por Heródoto e conhecida por qualquer pessoa instruída na Grécia. Antíoco enviou os etólios para guardá-la, seus aliados. Aqueles mesmos que lhe prometeram a insurreição geral das cidades gregas. Os etólios ocuparam as alturas. Sobre o seu número, as fontes divergem. Tito Livio menciona algumas centenas. Posicionaram-se nos cumes e puseram-se a esperar. A espera era monótona. Lá embaixo, a vida fervilhava. O acampamento era erguido e os elefantes eram levados para beber. Lá em cima, havia apenas o vento, as pedras e a vegetação rala. A muralha estava pronta, a falange em posição. Os elefantes aguardavam atrás das defesas. Antíoco considerava a posição invencível. Nesse momento, no vale diante do desfiladeiro, surgiu uma nuvem de poeira. Uma nuvem densa, do tipo que se levanta quando marcham não centenas, mas milhares de homens. Quando marcha um exército habituado a mover-se com rapidez e a parar apenas quando a missão está cumprida. Glabrião aproximava-se das Termópilas. Glabrião aproximava-se das Termópilas. E a primeira coisa que fez, ao acampar à vista do desfiladeiro, foi não atacar. Ele observou. O cônsul romano era um homem de seu tempo e de seu sistema. Manio Acílio Glabrião percorrera o cursus honorum, a carreira obrigatória de cargos romanos, onde cada degrau exigia não apenas peso político, mas experiência militar comprovada. Ele não era um gênio de inspiração individual. Era o produto de uma máquina que produzia comandantes competentes em série. E essa máquina ensinava uma regra primordial: nunca ataque aquilo que você não compreende. Os romanos montaram o acampamento com a metodicidade que, por si só,
era uma demonstração de força. Cada legião conhecia seu lugar, cada centúria, sua tarefa. Fosso, aterro e paliçada. Portões nos 4 lados. Ruas entre as tendas, retas como um fio esticado. Não era apenas um acampamento. Era uma cidade que surgia em poucas horas e desaparecia ao amanhecer, para ressurgir 10 milhas adiante. Políbio, ao descrever os acampamentos romanos, registrou que os soldados os erguiam com tal precisão que cada homem sabia seu posto antes mesmo de a primeira estaca ser fincada. Antíoco observava tudo do alto de sua muralha. E, ao que tudo indica, não sentiu temor. Via o que desejava ver. Um exército que estancara diante de uma posição inexpugnável. Glabrião via algo diferente. Via a muralha e compreendia imediatamente o que havia por trás dela. Uma falange em um desfiladeiro significava que o adversário não podia manobrar. Estava fixo. Estava onde estava, e sair dali sem sofrer perdas pesadas seria impossível. Aquilo não era a força da posição, era sua fraqueza, caso se encontrasse um desvio. Glabrião dedicou os primeiros 2 dias ao reconhecimento. Não de forma ostensiva, com trombetas e estandartes, mas silenciosamente. Pequenos destacamentos saíam pelos flancos, sondando o terreno. Oficiais subiam as colinas à direita da estrada, observavam as montanhas acima do desfiladeiro e interrogavam os habitantes locais. Entre os que conduziam essas investigações estava um homem cujo nome Roma lembraria por muito tempo. Marco Pórcio Catão, tribuno militar, com pouco mais de 30 anos. Um homem prático, austero, avesso à retórica, que mais tarde se tornaria o símbolo das antigas virtudes romanas. Naquela época, era apenas um oficial de patente média, mas foi ele quem começou a fazer as perguntas certas sobre as montanhas. As perguntas eram simples. Havia trilhas para subir? Quem as usou? Para onde levavam? As respostas eram conhecidas por qualquer grego da região. A trilha Anopeia existia. Todos conheciam Efialtes. Todos sabiam que fora essa trilha que decidira o destino de Leônidas. Enquanto Catão coletava informações, Glábrio realizava o reconhecimento pessoalmente. Ele foi até a base da posição de Antíoco, examinou a muralha, avaliou a disposição das máquinas de cerco e mapeou os setores de tiro. Os soldados sírios na muralha avistaram o cônsul romano. Alguns gritaram insultos. Glábrio não reagiu. Ele apenas observava e ponderava. A conclusão era óbvia. Um ataque frontal era viável, porém oneroso. A passagem estreita não permitia que as legiões manobrassem em toda a sua extensão. Os atacantes avançariam pela estrada em colunas densas, sob fogo vindo do alto e sob o impacto das ariças frontais. As primeiras ondas tombariam junto à muralha, as segundas escalariam sobre os corpos das primeiras. Não era impossível. Roma já tomara posições mais fortificadas, mas isso exigiria perdas que poderiam ser evitadas. Glábrio retornou ao acampamento e convocou um conselho de guerra. Tito Lívio relata com pormenores o que foi debatido nesse conselho. O cônsul dividiu a tarefa em 3 partes. A primeira, um ataque direto à muralha com a força de 2 legiões, para exercer pressão, prender o inimigo em combate e não deixá-lo pensar nos flancos. A segunda, uma manobra de flanqueamento pelas montanhas, com um destacamento de soldados de elite em uma marcha noturna célere pela trilha Anopeia para um ataque pela retaguarda. A terceira, a reserva, pronta para penetrar na brecha assim que a defesa cedesse. Não se tratava de um improviso. Era um plano calculado para a coordenação de 3 forças distintas, em condições onde não se viam e não podiam trocar mensagens em tempo real. Tal plano exigia não apenas pensamento tático, mas também confiança absoluta na disciplina dos subordinados. O exército romano inspirava essa confiança. O exército de Antíoco, não. O embate entre 2 filosofias militares nas Termópilas era quase tangível. A falange é um sistema construído sobre a rigidez. Sua força reside no fato de que cada soldado conhece seu lugar e dele não se afasta. Sua fraqueza reside no mesmo ponto.
Ela não se adapta. Ela permanece e sustenta. A legião é um sistema construído sobre a flexibilidade. Um manípulo pode se desdobrar, dividir-se, atacar em ângulo, recuar e se reorganizar. Ela prospera no caos, da mesma forma que a falange nele perece. Antíoco escolheu a posição ideal para a falange, e com essa escolha, ele se enclausurou. Glábrio olhava para as montanhas acima do desfiladeiro. Catão já sabia para onde ir. Restava apenas uma coisa: escolher o momento e verificar se os etólios dormiam em suas alturas. A averiguação não tardou. A verificação começou ao amanhecer. Não com negociações, nem com ultimatos. Começou com um passo à frente. Glábrio mobilizou as legiões antes do crepúsculo. Eles comeram em silêncio, verificaram o equipamento em silêncio e formaram colunas em silêncio. O exército romano dominava essa arte: reunir-se na escuridão e marchar para a formação sem estardalhaço, sem palavras desnecessárias. Os centuriões não gritavam, apenas caminhavam pelas fileiras e observavam. Isso era o suficiente. Quando o céu sobre a Etólia começou a clarear, os primeiros manípulos já estavam na estrada em frente ao desfiladeiro. Na muralha de Antíoco, tochas foram acesas. Gritos ecoaram. O metal rangeu. Os defensores ocupavam suas posições. Rapidamente, mas não tanto quanto se desejaria. A guarda noturna tende ao relaxamento. Os primeiros raios de sol ainda não haviam tocado as rochas, e embaixo já ocorria um movimento que não podia ser detido. Glábrio enviou os vélites primeiro. A infantaria leve espalhou-se à frente da formação, avançando em curtas corridas. Sua tarefa era simples e perigosa: aproximar-se da muralha, fustigar os defensores e encontrar os ângulos mortos, as áreas onde as máquinas de lançamento do alto não alcançavam. Os vélites moviam-se não em massa densa, mas em uma linha esparsa. Um caiu, depois o segundo. Os fundibulários baleáricos de Antíoco trabalhavam com precisão. Seus projéteis de chumbo voavam mais longe que os dardos romanos, e com força suficiente para perfurar um crânio desprotegido. Mas os vélites cumpriam seu papel. Atraíam a atenção dos defensores, forçando os homens na muralha a olhar para a frente, e não para os lados. Em seguida, veio a infantaria pesada. A primeira onda de manípulos avançou pela estrada em direção à muralha. Escudos erguidos, lanças em riste. Mantinham o passo. No desfiladeiro, não havia espaço para manobras. Os manípulos avançavam em colunas estreitas, espremidas pela montanha de um lado e pela margem da baía do outro. Era exatamente o que Antíoco queria. Uma frente estreita igualava os exércitos. 10.000 contra 40.000, naquele estreito, significava um combate equilibrado. As máquinas de cerco nas encostas abriram fogo. Pedras e dardos de madeira caíam de cima em um ângulo que o escudo mal suportava. O soldado protege-se com o escudo contra um golpe frontal. Contra um ataque vindo do alto, o escudo deve ser erguido horizontalmente, e então ele fica cego. As primeiras fileiras sofreram baixas. Homens tombavam. Os de trás passavam por cima deles e seguiam em frente. Isso não é crueldade, é a mecânica da legião. Ela avança até receber ordem de parar. A falange de Antíoco postava-se diante da muralha em toda a largura da passagem. Sarissas em riste. 6 fileiras de profundidade, as pontas das lanças projetando-se da formação como os espinhos de um porco-espinho. Pela frente, era impenetrável. O primeiro soldado romano a alcançar essa muralha de ferro recebia várias lanças simultaneamente, no peito, no abdômen, na garganta. Os falangistas não golpeavam, eles sustentavam. Mantinham a formação, sustentavam as sarissas, seguravam a posição. Roma chocou-se contra essa muralha e foi repelida. A primeira onda de legionários alcançou a falange e dissolveu-se em uma terrível confusão na base da muralha. As sarissas impediam a aproximação. O gládio, a espada curta romana, é excelente no combate corpo a corpo,
quando o inimigo está à distância de um braço. Mas a sarissa é 4 vezes mais longa que um braço. Atingir um falangista com um gládio sem ser colhido pela ponta de uma lança era uma tarefa hercúlea em campo aberto. Os legionários tentavam decepar as hastes das sarissas. Alguns conseguiam. Um falangista com a lança quebrada torna-se um alvo vulnerável. Mas enquanto um romano cortava uma haste, outras sarissas encontravam brechas em sua defesa. Homens gritavam. O solo sob os pés tornou-se escorregadio. A primeira onda recuou. Os defensores na muralha soltaram um grito triunfante que percorreu o desfiladeiro, ricocheteou nas rochas e subiu as encostas. Antíoco, atrás da muralha, ouviu o clamor. Tito Lívio não registra os pensamentos do rei naquele momento, mas é fácil imaginá-los. Ele pensou o que qualquer um pensaria ao repelir o primeiro ataque. A posição resiste. Glábrio observava os soldados que recuavam sem demonstrar emoção. Houve baixas, mas elas haviam sido calculadas. Ele ordenou que a segunda onda avançasse. Novo embate. Novamente as sarissas. Novamente o caos junto à muralha. Desta vez, os legionários avançaram de forma distinta. Os centuriões nas primeiras fileiras mantinham os soldados mais cerrados, unindo os escudos na formação em tartaruga. Isso retardava o movimento, mas oferecia proteção contra o fogo vindo do alto. Alguns homens alcançaram a base da muralha e tentaram escalar. Foram repelidos com as mãos, pedras e lanças. Um deles atingiu a crista, mas tombou de volta. A falange resistiu. Na segunda metade do dia, com o sol já declinando a oeste, Glábrio ordenou o fim do ataque. As legiões recuaram para o acampamento de forma organizada, com os vélites cobrindo a retirada, sem pânico. As baixas foram reais. Tito Lívio não cita os números exatos daquele dia, mas um ataque frontal a uma posição fortificada, defendida por uma falange em uma passagem estreita, é sempre oneroso. Entre os defensores também houve mortos, embora em menor número. A posição cumpriu exatamente o papel previsto por Antíoco. Nas muralhas, os gritos de triunfo voltaram a ecoar. Os etólios nos cumes, aparentemente, ouviram o clamor e tiraram suas conclusões. Conclusões erradas. Pois Glábrio, ao retornar ao acampamento, não deu ordem de retirada. Ele deu outra ordem. A Catão e seus homens, para se prepararem. Saída, à noite. A Catão e seus homens, para se prepararem. Saída, à noite. Esta ordem não foi acompanhada de discursos. Não houve palavras sobre a glória de Roma, sobre o dever para com a República ou sobre o fato de que a história os observava. Catão reuniu seus homens e explicou a tarefa de forma curta e direta. Encontrar a trilha, percorrê-la, e surgir onde menos se esperava. Todo o resto eram detalhes a serem resolvidos no caminho. O destacamento contava com cerca de 2.000 homens, infantaria de escol, veteranos calejados por diversas campanhas. Glábrio os escolhera pessoalmente, não pelo porte ou aparência, mas por um único critério. Eram homens capazes de marchar celeremente e manter o silêncio por longos períodos. Os guias foram recrutados entre os habitantes locais. Os gregos das aldeias circunvizinhas conheciam aquelas montanhas desde a infância. A trilha anopeia não era segredo para ninguém na Etólia ou na Fócida. Pastores a utilizavam para conduzir suas cabras. Era estreita, íngreme e pedregosa, mas existia, e os conhecedores da região aceitaram guiar os romanos. Fosse por dinheiro, medo ou conveniência, pouco importava. Eles seguiam à frente. A partida foi marcada para a terceira vigília, o período entre a meia-noite e as horas que antecedem o alvorecer, quando a escuridão é densa e o cansaço dos vigias atinge o ápice. O destacamento deixou o acampamento sem tochas. As primeiras centenas de passos deram-se em terreno conhecido, uma subida suave afastada da estrada, contornando o espaço aberto em frente ao desfiladeiro. Então, começou a verdadeira ascensão. A trilha subia abruptamente, sem aviso, como é comum nas montanhas da Grécia Central, onde o relevo não conhece transições suaves. Pedra sobre pedra. Uma raiz projetando-se no caminho. Um cascalho instável que mal oferecia apoio. Foram 2 horas de subida na escuridão total. Um esforço físico
que exigia concentração absoluta. Tropeçar significava cair sobre o homem de trás. Cair significava deslocar pedras e provocar um ruído que seria ouvido no cume. Os soldados avançavam lentamente. As mãos buscavam apoio. Os pés testavam cada passo antes de transferir o peso. Catão marchava no centro da coluna. Este é um detalhe importante. Nem na retaguarda, onde é mais seguro, nem na vanguarda, junto aos guias. No meio, de onde podia controlar o movimento em ambas as direções. Ele não apressava os homens. Compreendia que, ali, a pressa seria mais letal que a cautela. As montanhas acima das Termópilas não são encostas suaves. É calcário denso, arestas cortantes, precipícios súbitos. A trilha Anopeia serpenteava ao longo da crista, ora estreitando-se à largura de um homem, ora alargando-se em pequenos platôs, onde se podia retomar o fôlego. Em um desses platôs, o guia ergueu a mão. Parada. À frente, uma fogueira. Pequena, quase extinta, mas viva. Uma sentinela etólia. Catão esperou. Escutou. Da escuridão vinha uma respiração regular. Regular demais para alguém desperto. Tito Livio descreve o momento com crueza. Os etólios dormiam. Não todos, mas a maioria. Aqueles que vigiavam olhavam para a escuridão de forma dispersa, sem nada esperar daquela direção, de onde julgavam que ninguém poderia vir. Os soldados romanos avançaram sem necessidade de ordens. Cada um sabia o que fazer. Fora ensaiado no acampamento, de forma breve e precisa. Silenciosos, célere, sem ruído. O primeiro posto foi neutralizado antes que pudesse emitir um som. Foram apenas alguns homens. Não foram ouvidos lá embaixo, nem no acampamento de Antíoco, nem na muralha, nem pelos etólios que estavam um pouco mais acima na trilha. Contudo, a segunda sentinela ouviu, não um golpe, nem um grito, mas um sussurro de movimento. Uma pedra deslocada por um pé na escuridão. O vigia etólio ergueu a cabeça e viu o impossível. Vultos movendo-se pela trilha. Muitos vultos. Ele gritou. Esse foi o começo do fim da guarda etólia. Não por covardia, mas porque alguém que desperta nas trevas ao grito de romanos não avalia a situação. Levanta-se e de banda. Foi exatamente o que ocorreu. Alguns etólios tentaram organizar uma resistência, mas foram dominados rapidamente, quase sem ruído para quem estivesse no desfiladeiro. Os demais largaram as armas e dissiparam-se na escuridão das encostas. A trilha estava aberta. Catão concedeu aos homens alguns minutos para recuperar o fôlego, reagrupar os retardatários e verificar os feridos. As baixas foram mínimas. Ele ordenou o avanço. À frente jazia a descida, para onde, atrás da muralha de Antíoco, a falange se posicionava, os elefantes repousavam e as fogueiras do acampamento sírio ardiam. Para onde ninguém olhava, para onde o exército, que se julgava invulnerável, aguardava o amanhecer com a confiança de quem vencera o primeiro dia de combate. Faltava pouco para o alvorecer. Catão observava as luzes do acampamento de Antíoco e contava o tempo. Lá embaixo, no desfiladeiro, Glábrio preparava a terceira onda de ataque. Aquela que deveria coincidir com o amanhecer e com o que estava prestes a descer das alturas. Lá embaixo, Glábrio preparava a terceira onda de ataque. E lá em cima, nos cumes varridos pelo vento acima das Termópilas, desenrolava-se uma história que os etólios prefeririam esquecer. A guarda da trilha Anopeia fora-lhes confiada não por acaso. Os etólios conheciam aquelas montanhas. Eram nativos. Eles próprios ofereceram seus serviços a Antíoco justamente ali, nas alturas, onde um estranho se perderia, mas eles estariam em casa. O rei concordou. Parecia razoável. Mas uma decisão razoável converte-se em catástrofe quando os executores a tratam como mera formalidade. Os destacamentos etólios nos cumes já passavam vários dias em um estado que os historiadores militares chamam de relaxamento posicional. Primeiro dia, vigilância. Segundo, cautela. Terceiro, hábito. No quarto, o homem começa a crer que, se nada aconteceu,
nada acontecerá. Especialmente quando, lá embaixo, ferve um combate real, ouvem-se trombetas e gritos, e é óbvio que os romanos investem de frente, contra a muralha e a falange. Por que subir as montanhas, se podem morrer no desfiladeiro? Essa lógica aniquilou a guarda. Tito Lívio registra os detalhes sem piedade. Os etólios não posicionaram sentinelas avançadas nas aproximações da trilha. Acenderam fogueiras, não para sinalização, mas para aquecimento. As noites nas montanhas da Grécia Central são gélidas, mesmo no fim da primavera. Os homens aqueciam-se, comiam e dormiam em turnos. Os turnos não eram rigorosamente cumpridos. Muitos dormiam simplesmente quando o tédio de vigiar se tornava insuportável. Foi nesse cenário que Catão penetrou. Após a neutralização do primeiro posto, o destacamento prosseguiu pela trilha. A descida era distinta da subida. A subida exigia esforço. A descida demandava contenção. Cada passo precisava ser freado para não rolar, não fazer barulho e não perder a formação na trilha estreita. Os soldados avançavam apoiando-se em suas armas, como se fossem bordões, transferindo o peso para trás. O segundo posto, Etólio, denunciou-se por conta própria. Uma das sentinelas levantou-se, espreguiçou-se e alimentou a fogueira. As chamas brilharam intensamente. Sob essa luz, um batedor romano na vanguarda avistou as silhuetas. Alguns homens ao redor do fogo, outros vultos escuros mais adiante. Dormindo. Ele ergueu a mão. A coluna estancou. Catão aproximou-se da frente. Observou. Avaliou a distância, o contingente e a posição do fogo. Deu a ordem em voz baixa, quase sem palavras, apenas com gestos que no exército romano eram padrão e compreensíveis para qualquer veterano. Flanqueamento por ambos os lados, simultaneamente. Não deixar ninguém escapar. O que se seguiu transcorreu em menos de 1 minuto. Os etolhos junto à fogueira não tiveram tempo de se erguer. Aqueles que dormiam não despertaram a tempo. Alguns ainda conseguiram saltar e correr para a escuridão, encosta abaixo, longe da trilha. Não foram perseguidos. Não havia sentido. Naquelas trevas, por uma encosta desconhecida, um fugitivo ou cairia por conta própria ou chegaria ao acampamento de Antíoco, tarde demais. Mas eles gritaram enquanto fugiam. Esse grito percorreu as montanhas, curto, desesperado, e alto o suficiente para ser ouvido no posto seguinte, mais acima na crista. Lá também nem todos dormiam. Lá também houve quem erguesse a cabeça para escutar. O silêncio que sucede um grito é sempre pior que o próprio grito. Significa que quem clamava já não o faz mais. O terceiro posto Etólio desintegrou-se sozinho, sem luta. Os homens apanhavam as armas e desciam pelo lado oposto da crista, para longe de onde vinham os romanos. Ninguém tentou organizar uma defesa. Ninguém enviou um mensageiro a Antíoco. O pânico nas trevas opera precisamente dessa forma. Cada um salva a si mesmo, pois não vê ninguém ao redor disposto a resistir. A trilha anopeia estava completamente desimpedida. Catão reagrupou os homens em um platô amplo perto do ponto mais alto da passagem. Concedeu 15 minutos. Verificou as baixas. Quase não houve feridos, nenhum morto. A operação, que poderia ter sido custosa, transcorreu sem custos, porque o inimigo permitiu que assim fosse. O dia começava a despontar. Não era ainda o amanhecer, mas aquele momento em que a escuridão absoluta torna-se cinza, quando os contornos ganham forma, mas as cores ainda permanecem ausentes. Catão olhava para o desfiladeiro. Dali, das alturas, via-se todo o teatro do que estava prestes a ocorrer. A muralha de Antíoco obstruía a passagem como uma mancha escura. Atrás dela, divisavam-se as luzes do acampamento. Os elefantes permaneciam onde haviam sido postados à noite. A falange dormia, tendo trocado apenas as sentinelas na muralha. Ninguém ali olhava para cima. Por que olhar para o alto se o inimigo está aos seus pés? Este era o momento. A fenda entre a confiança e a realidade, que na história militar é chamada simplesmente de ponto cego.
O exército de Antíoco estava em um ponto cego. Sabia que os etólios guardavam as alturas. Acreditava nesse conhecimento tanto quanto se acredita em uma parede às próprias costas, sem a necessidade de olhar para trás mais uma vez. Catão reuniu seus homens. Começaram a descida. Abaixo, na base das Termópilas, Glábrio posicionava as legiões pela terceira vez diante da muralha. As trombetas ainda silenciavam. Os soldados ocupavam seus postos na penumbra cinzenta do amanhecer, escudos cerrados, passos silenciosos. O cônsul aguardava o sinal, não o seu, o das montanhas. O momento em que os escudos romanos surgiriam nas rochas acima do acampamento de Antíoco, brilhando sob os primeiros raios de sol. O sol subia, Catão descia. O sol subia, Catão descia. E no acampamento atrás da muralha de Antíoco, iniciava-se um dia de batalha comum. Comum. Esta é uma palavra crucial. É ela que explica o que aconteceu a seguir. Os soldados da falange levantaram-se, comeram e ocuparam suas posições à frente da muralha. As sentinelas na crista foram rendidas. As máquinas de arremesso foram recarregadas. Tudo transcorria como no dia anterior. Ontem, os romanos atacaram 2 vezes, e em ambas recuaram. Hoje, atacariam novamente, e novamente recuariam. A posição resiste. A muralha permanece de pé. Os etólios, lá no alto, guardam a trilha. Essa confiança não era covardia nem estupidez. Era uma conclusão lógica baseada nos fatos observados. O problema é que um dos fatos, os etólios lá no alto, deixara de ser um fato há algumas horas. Simplesmente ninguém no acampamento de Antíoco sabia disso ainda. Glábrio deu o sinal. As trombetas rugiram no ar da madrugada, e as legiões avançaram contra a muralha pela terceira vez. Novamente, os vélites dispersaram-se à frente. Novamente, os primeiros manípulos avançaram pela estrada em formação cerrada. Do alto, as máquinas de arremesso fustigavam. Tudo seguia o esquema habitual, e os defensores viam isso. Gritavam, ocupavam as ameias, exibiam suas sariças. Era uma simulação deliberada da batalha de ontem. Glábrio pressionava a muralha com a força exata para manter o inimigo fixado à frente. Nada mais. Os homens da muralha olhavam para baixo, para onde vinha a ameaça, para onde o ferro ressoava e os dardos voavam. Ninguém olhava para trás. Catão surgiu por trás das rochas na retaguarda do acampamento sírio, no exato momento em que o sol subiu o suficiente para incendiar o metal. Tito Lívio registra este instante com precisão. Os escudos romanos brilharam nas rochas, onde não deveriam estar. Um dos soldados de Antíoco virou a cabeça, por acaso, não por ordem. Olhou para cima e viu. Não foi apenas uma pessoa que viu. Vários avistaram ao mesmo tempo. Um grito percorreu as fileiras dos falangistas, não como um comando, mas como uma onda. De homem para homem, de fileira para fileira. Não era um às armas, nem um mantenham a formação. Apenas um grito. Aquele som característico que um exército emite quando percebe que caiu em uma armadilha. Perceber isso não foi difícil. Bastou um olhar para trás, e o quadro se completou. À frente, legiões romanas junto à muralha. Atrás, soldados romanos descendo das montanhas rumo à retaguarda do acampamento. À esquerda, as encostas do Eta. À direita, o Golfo Malíaco. Não havia saída. Absolutamente nenhuma. Era exatamente o que acontecera com Leônidas, só que os papéis haviam se invertido. A falange começou a desmoronar por dentro, não por um golpe físico, mas pela percepção. É fundamental entender isto. Não foi Catão quem quebrou a formação. A formação foi quebrada pelo conhecimento da presença de Catão. O falangista é um soldado cuja capacidade de combate depende inteiramente de seus vizinhos à direita e à esquerda estarem ao seu lado. Se um se vira e foge, o flanco fica exposto. Se o flanco se expõe,
o próximo também se vira. Não é covardia individual, é a física da formação. As fileiras de trás da falange viram Catão antes das da frente. Os da retaguarda começaram a olhar para trás, a mover-se, a violar os intervalos. Os da frente não viam isso. Mantinham os escudos contra os manípulos romanos, que naquele momento atacavam novamente, mais forte do que ontem. Glábrio sentiu o momento e lançou a reserva. A muralha cedia por dois lados ao mesmo tempo. Catão, entretanto, não parava. Seus homens desciam da montanha direto para o acampamento, para onde estavam os elefantes, os suprimentos e o quartel-general. Os animais sentiram os intrusos antes que seus condutores pudessem reagir. Os elefantes começaram a ficar agitados. Pisoteavam, urravam, puxavam as rédeas. Sua agitação transmitiu-se aos cavalos. Os cavalos arrebentavam as amarras. O acampamento, que momentos antes era um organismo militar organizado, começou a transformar-se em caos. Os soldados na retaguarda corriam entre duas ameaças, Catão por cima e a pressão crescente na muralha pela frente. Os comandantes gritavam, tentando reorganizar os falangistas de costas para o inimigo. Mas reorganizar uma falange sob fogo, em um espaço estreito, quando os homens já estão tomados pelo pânico, isso não é uma tarefa tática. É uma tarefa impossível. Antíoco estava na muralha quando isso começou. Tito Lívio descreve o rei naquele momento de forma sucinta. Ele viu tudo e compreendeu o que estava acontecendo. Viu Catão nas encostas. Viu a formação desmoronando atrás de si. Viu seu exército deixar de ser um exército para tornar-se uma multidão de pessoas apavoradas em um espaço confinado. Viu e não encontrou solução. Porque não havia solução. A muralha que ele construíra como um escudo agora trabalhava contra ele. Cortava a retirada de seus próprios soldados para o norte. Transformava a posição em uma armadilha. Exatamente a armadilha que ele pretendia criar para Glábrio. As pedras, erguidas pelas mãos de seus soldados, tornaram-se sua prisão. No desfiladeiro, o ferro ressoava novamente. Mas soava de forma diferente, não como um ataque repelido, mas como um rompimento. Glábrio lançou tudo o que tinha na reserva para a frente. Glábrio lançou tudo o que tinha na reserva para a frente. E a muralha, que suportara os golpes por 3 dias, finalmente rachou. Não no lugar onde fora mais atacada, no lugar onde deixara de ser defendida. Os falangistas na extremidade esquerda da muralha viraram-se para trás, para onde, no acampamento, já se ouvia a gritaria, o urro dos elefantes assustados, e onde Catão empurrava seus homens das encostas diretamente sobre as tropas sírias. Esse desvio de atenção foi o suficiente. A formação na ala esquerda perdeu densidade. As sariças afastaram-se meio passo, o bastante para que uma centúria romana encontrasse uma brecha. O centurião à frente percebeu. Não esperou por uma ordem. Viu a fresta e lançou-se nela. Atrás dele seguiu o próximo. Uma ruptura na falange não é uma explosão. É um rasgo no tecido. Lento no início, depois fulminante. Primeiro, um homem entra na brecha. Depois 3. Depois uma dúzia. Então a ala desmorona. E tudo o que era formação transforma-se em um amontoado de corpos, onde o falangista com uma sariça de 6 metros não tem qualquer vantagem sobre um homem com uma gládius curta. Pois a distância da lança perde a função quando o inimigo está colado ao peito. A gládius é uma arma de combate corpo a corpo. Foi para isso que foi criada. A ala esquerda da falange desmoronou em poucos minutos. Os homens lançaram as sariças ao chão. A lança longa é inútil na multidão, servindo apenas para atrapalhar a fuga. Aqueles que se livraram da lança ainda podiam tentar escapar. Aqueles que a seguraram morreram com ela nas mãos. A ala direita resistiu por mais tempo. Lá os comandantes conseguiram reorganizar algumas fileiras de costas contra os homens de Catão. Foi um combate curto e feroz na borda leste do acampamento. Os veteranos de Catão avançavam em uníssono, escudo contra escudo, em silêncio.
Os sírios, voltados para eles, já sabiam que atrás de si havia um rompimento. Esse conhecimento aniquila o moral de combate mais rápido do que qualquer arma. A ala direita cedeu em seguida. E então, começou aquilo que Tito Livio descreve sem adornos, de forma curta e precisa. O exército de Antíoco deixou de existir como força militar. Os soldados fugiram para onde não havia romanos, mas nas Termópilas quase não havia lugar onde não houvesse romanos. A muralha bloqueava o norte, o golfo bloqueava o sul. As montanhas a oeste eram intransponíveis sem trilhas. Parte dos homens atirou-se à água, no Golfo Malíaco, esperando alcançar a costa a nado, longe do desfiladeiro. Com armaduras pesadas, Isso significava morte quase certa. Parte escalou as encostas do Eta às cegas, sem estradas ou guias. A maioria simplesmente fugiu pela estrada, para onde ainda parecia haver uma abertura, e deparou-se com a cavalaria em perseguição. Os elefantes encarregaram-se do restante. Quando o pânico tomou o acampamento, os condutores perderam o controle dos animais. Um elefante calmo é controlável e previsível. Um elefante em pânico é uma massa de várias toneladas de medo vivo que se move para onde o instinto manda, não para onde o condutor deseja. As rédeas arrebentaram ou foram cortadas. As fontes divergem nos detalhes. O resultado foi um só. 6 animais ficaram soltos dentro do acampamento, no momento em que este já se transformara em caos. Eles investiam, urravam, pisoteavam tudo o que encontravam pela frente, sem distinguir aliados de inimigos. um elefante avançou contra um grupo da infantaria síria que se aglomerava perto da saída norte, Tentando contornar a muralha. Tito Livio não especifica as perdas causadas pelos elefantes separadamente, mas registra: os animais elevaram o pânico ao limite. Isso já acontecera antes, no Trébia, quando os elefantes feridos de Aníbal voltaram-se contra os seus. A história se repetia. Só que agora, as vítimas não eram os romanos. Antíoco tomou uma decisão naquele momento. A única decisão que tomou rapidamente e sem hesitação em toda aquela campanha. Ele fugiu. O rei da Ásia, senhor das terras que iam da Síria à Báctria, o homem que se autodenominava o Grande, reuniu em torno de si algumas centenas de cavaleiros, sua guarda pessoal e aqueles que estavam próximos e montados, e partiu. Não para o norte, onde estava a muralha. Para o leste, por trilhas de montanha que seus guias conheciam. Para longe do desfiladeiro. Para longe de Catão. Para longe de Glábrio. Tito Livio não suaviza este momento. Ele escreve diretamente: o rei abandonou seu exército. A infantaria ainda lutava e morria no desfiladeiro. Os elefantes ainda pisoteavam o acampamento. Seus soldados ainda buscavam uma saída da armadilha. E o rei já galopava para longe. Seu exército não soube disso imediatamente. Mas soube. Quando o boato de que o rei partira percorreu as fileiras, o último pilar que impedia o colapso total ruiu. A resistência no desfiladeiro cessou não por ordem ou rendição formal. Simplesmente acabou. Como o fogo se apaga quando tudo o que podia queimar se consome. As legiões de Glábrio atravessaram a muralha. Catão conduziu seus homens até o fundo do desfiladeiro. Encontraram-se no coração do que, horas antes, era uma posição impenetrável. Dos 10.000 soldados de Antíoco nas Termópilas, salvaram-se apenas algumas centenas. Os demais morreram, afogaram-se no golfo, despedaçaram-se nas encostas ou foram feitos prisioneiros. Tito Livio classifica as perdas sírias como esmagadoras. As perdas romanas, ele descreve como insignificantes em comparação. As Termópilas foram tomadas. A muralha jazia em ruínas. Os elefantes estavam no meio do acampamento derrotado, calmos e novamente controláveis, agora como presas dos vencedores. O desfiladeiro, que deveria ter sido o escudo de Antíoco, tornou-se seu túmulo. Não o seu túmulo pessoal, o rei escapou, mas o túmulo de seu exército, de suas ambições e de suas pretensões sobre a Grécia. Glábrio permanecia no desfiladeiro, observando o resultado. O trabalho estava feito.
Era hora de fazer o balanço. Era hora de fazer o balanço. Glábrio e Catão estavam no desfiladeiro em meio aos destroços do exército do rei da Ásia. Não eram troféus de vencedores no sentido romântico da palavra. Era trabalho. Trabalho concluído, limpo e metódico. Catão percorreu o acampamento. Soldados recolhiam armas, conduziam prisioneiros e abatiam os elefantes feridos que já não conseguiam se levantar. 6 animais, trazidos por Antíoco como símbolo do poder do Oriente, jaziam ou permaneciam imóveis com as cabeças baixas, entre carroças quebradas e sariças abandonadas. Eles sobreviveram à travessia da Síria. Sobreviveram a dias no desfiladeiro. Não sobreviveram a esta manhã. Glábrio dava ordens curtas: perseguir os fugitivos, bloquear as saídas, separar os prisioneiros dos mortos. Nenhuma matança além do necessário, não por misericórdia, mas por cálculo. Prisioneiros valem dinheiro, cadáveres não valem nada. Essa era a abordagem romana para a vitória. Sem patos, sem discurso sobre os corpos dos inimigos caídos. Trabalho feito, registrar o resultado e seguir em frente. A essa altura, Antíoco já ia longe. Dirigia-se para o leste através da Beócia, depois para o mar, depois para um navio, rumo à Ásia, de onde viera. Ele perderia outra batalha em Magnésia 2 anos depois, e lá já não haveria muralha, nem desfiladeiro, nem a ilusão de uma posição impenetrável. Apenas o campo aberto e as legiões romanas, que fariam o mesmo que fizeram aqui. Depois viria uma paz humilhante, a perda de todos os domínios a oeste do Tauro, uma indenização colossal. O homem que se autodenominava o Grande terminaria a vida tentando saquear um templo em Elimaida para pagar suas dívidas. Os habitantes locais o matariam ali mesmo. Mas isso seria depois. Por ora, Termópilas. Tito Livio descreve o desfecho da batalha sem triunfalismo. Ele é um historiador, não um propagandista. Suas palavras ressoam assim: Antíoco perdeu o acampamento e a maior parte do exército. Roma perdeu poucos. A proporção de baixas foi a que ocorre quando um lado se prepara para a batalha e o outro se prepara para a posição. Essa é a diferença, e ela é fundamental. A posição é estática, a batalha é dinâmica. Antíoco escolheu a estática e acreditou nela a ponto de ignorar a dinâmica. Ele não verificou a trilha, não substituiu aliados duvidosos no topo, não estabeleceu postos avançados distantes. Acreditou que as pedras fariam por ele o que os soldados deveriam fazer. Pedras não lutam. A Liga Etólia, que arrastou Antíoco para essa aventura, colheu as consequências. Roma não esqueceu seu papel nesta guerra. Pouco mais de um ano depois, após várias campanhas, a Liga Etólia foi forçada a aceitar as condições de paz mais duras: redução de territórios, tributos e a proibição de uma política externa independente. A aliança, que reivindicava o papel de libertadora da Grécia, transformou-se em vassala romana. As polis gregas, que se calaram durante a guerra, agora silenciavam de outra forma. Antes, seu silêncio era cálculo. Agora, era aceitação. Roma estava na Grécia, não temporariamente, não como uma libertadora que parte após a vitória, mas como uma nova ordem das coisas, que precisava ser aceita e com a qual se precisava aprender a conviver. Esse foi o verdadeiro desfecho da Batalha das Termópilas, em 191 a.C. Não foi apenas uma vitória tática sobre 10.000 soldados em um desfiladeiro estreito. Isso seria muito pouco para tal resultado. O verdadeiro triunfo foi a demonstração de como Roma funciona, como planeja, como se move, como se adapta quando o caminho direto é custoso demais. Catão, na trilha de Anopeia, não foi o herói de uma proeza isolada. Ele foi parte de um sistema que previu sua existência, sua rota e sua tarefa com antecedência. A falange foi uma arma formidável de seu tempo. Conquistou o mundo com Alexandre. Mas Alexandre estava morto há 100 anos. Seus herdeiros dividiram o império e passaram esse século em guerras fratricidas.
A falange permaneceu, mas desapareceu o que a tornava invencível. O comandante que compreendia suas limitações e sabia construir a vitória em torno delas, não dentro delas. Antíoco posicionou a falange no desfiladeiro e esperou que ela triunfasse por si só. Ela não poderia vencer sozinha. Nenhuma arma vence sozinha. Marco Pórcio Catão retornou a Roma e recebeu sua parcela de honras triunfais. Viveria uma vida longa, escreveria livros, tornar-se-ia censor e exigiria a destruição de Cartago até o fim de seus dias. Mas, no que diz respeito às Termópilas, seu papel foi simples e concreto. Ele encontrou a trilha. Ele a percorreu. Ele surgiu onde não era esperado. Isso bastou. O desfiladeiro das Termópilas mudou após aquele dia. Não fisicamente. As pedras continuaram as mesmas. Mudou seu significado. Antes, este lugar era um símbolo de resistência e sacrifício. Depois de 191 a.C., tornou-se também o símbolo de outra coisa. O quão perigoso é confundir lenda com tática. Leônidas escolheu as Termópilas porque precisava ganhar tempo e morrer com dignidade. Ele sabia que morreria. Fez isso conscientemente. Sua morte foi uma arma. Antíoco escolheu as Termópilas porque queria vencer pela força do lugar. Queria que a sombra de Leônidas lutasse ao seu lado. Mas sombras não lutam. Elas apenas observam em silêncio, enquanto os vivos cometem erros. As pedras do desfiladeiro testemunharam ambos. Elas não os distinguem. Para elas, pouco importa quem passou por aqui, vencedor ou fugitivo, herói ou homem que acreditou em uma lenda alheia como se fosse sua própria proteção. Há uma pergunta que a história faz a cada um que contempla os túmulos esquecidos nas Termópilas. Valia a pena brincar com os fantasmas do passado, vestindo o feito alheio e confiando que o lugar, por si só, venceria a guerra? Ou teria sido melhor compreender desde o início? A nova era não conhece desfiladeiros sagrados, não lê lendas antigas e não faz concessões àqueles que vivem de mitos em vez de cálculos próprios. Roma não respondia a essa pergunta. Roma simplesmente seguia em frente.